Olá, boa noite. Boa noite a quem está assistindo o vídeo agora no lançamento, às 19 horas dessa segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Bom dia e boa tarde para quem estiver assistindo o vídeo que fica gravado aqui no canal do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa Correia e eu sou instrutora de formação profissional no Senai do Celso Charuri, localizada no bairro Bom Retiro, na cidade de São Paulo. Essa palestra, esse evento, faz parte da Semana Mundo Senai, de apresentação dos cursos técnicos e cursos profissionalizantes que o Senai de todo o país, de todo o Brasil, tem como formação profissional. E eu vou apresentar para vocês a nossa palestra, que foi intitulada Produtos Naturais em Cosméticos. E vamos dar o enfoque, nessa palestra eu vou falar um pouquinho de definição de alguns conceitos de cosméticos e trazer alguns princípios ativos presentes em cosméticos e também algumas plantas que têm propriedades conhecidas já relacionadas a cosméticos, mas também outros tipos de atividade que essas plantas possuem. Então, vamos lá, vamos começar com a nossa definição do que é cosmético, de acordo com o nosso órgão regulamentador desse tipo de produto no Brasil, que é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E segundo a Anvisa, a definição de cosmético para ela são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano. Pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas de cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, os cosméticos têm essa funcionalidade, de ser um tratamento, de higienização ou de melhorar algum aspecto no ambiente externo, ou seja, o uso tópico. Nós estamos falando de pele, cabelo, unhas, etc. Tá bom? Então, essa é a definição da Anvisa em relação ao que é o cosméticos. A gente tem um outro tipo de definição que é interessante trazer aqui para vocês, que é a definição dos cosmecêuticos, tá? Aí a gente tem a nossa tríade de medicamentos, alimentos e cosméticos. A gente sabe que aspecto de pele e cabelo, unhas, tem muito a ver também com a questão alimentar do que a gente ingere, Então tem o fator externo e o fator interno, e o genético que também interfere na questão da pele, do cabelo, dos aspectos, da hidratação e tal. E aí quando a gente tem medicamentos e alimentos, a nossa interface aqui, de medicamentos e alimentos são os nutracêuticos, certo? Quando eu tenho medicamentos e cosméticos, eu tenho aqui na interface os nossos cosmecêuticos. E os alimentos e os cosméticos na interface aqui dessa comunicação, dessa tríade aqui, a gente tem os nutricosméticos. Os cosmecêuticos têm uma definição bem clara, certo? Os cosmecêuticos são produtos cosméticos que têm substâncias bioativas, estou grifando aqui para vocês, com a intenção de algum efeito fisiológico, um efeito externo, certo? Então, os cosmecêuticos, vias de regra, eles possuem princípios ativos, tais como alguma vitamina, algum lipídio, alguma substância que tem uma propriedade hidratante, antioxidante, que interfere no fator de crescimento, ou um filtro solar, algum peptídeo, alguma enzima que tem alguma propriedade. Então, os cosmecêuticos, via de regra, então, são cosméticos que têm que ter uma comprovação da atividade daquele produto para o que ele está prometendo que ele vende, certo? Está escrito no frasco, tem que ter um princípio ativo capaz de determinar, de qualificar qual que é a função daquele cosmético. Ainda falando um pouco de definições, a gente tem a definição do que é cosmetologia, tá? Cosmetologia a gente pode entender como a ciência que trata do desenvolvimento, da preparação e da aplicação de produtos cosméticos de um modo geral. Essa ciência leva em consideração os aspectos químicos, físicos, fisicoquímicos, biológicos e microbiológicos de formulações cosméticas, tá?
Ou seja, é a ciência que está preocupada com o bem-estar estético do indivíduo e, em consequência, irá gerar um efeito, gerar um bem-estar psicológico, tá? Então, a cosmetologia engloba tudo, desde o desenvolvimento da formulação, da busca por princípios ativos, por substâncias que têm alguma propriedade conhecida, até a formulação final e o uso adequado daquele produto, como ele deve ser utilizado, certo? A funcionalidade dele e como ele deve ser aplicado, a forma de tratamento. Então, né, a Anvisa é o nosso órgão regulamentador e ela classifica, então, os cosméticos em 2 níveis, tá? O primeiro é o nível grau 1, produtos grau 1. Vou ler a definição aqui com vocês, tá? Que são produtos que se caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária. Desse modo, esses produtos estão isentos de emitir informações detalhadas quanto ao seu uso, né, o modo de utilização e as suas restrições de uso, devido às características intrínsecas do produto. Então, a gente tem como exemplo aqui batom labial, brilho labial, creme, poção, gel para limpeza facial, tá? E os produtos de grau 2 são produtos que possuem indicações específicas, cujas características exigem alguma comprovação de segurança e eficácia, bem como informações de cuidados, modo de uso e suas restrições. Nesse grupo, a gente leva em consideração a finalidade do produto, as áreas do corpo a serem abrangidas, modo de utilização e os cuidados a serem tomados na manipulação desse produto, tá? Então, como exemplo aqui, a gente tem antitranspirante, axilar, repelente de insetos, sabonete de uso interno, tá? Via de regra, esses produtos grau 2, eles estão relacionados lá naquele grupo que eu falei com vocês, os cosmecêuticos, tá? Que tem a função, então, de ter algum princípio ativo, alguma substância capaz de entregar o que ele está prometendo. Um outro conceito, né, que eu acho interessante a gente trazer aqui, que é o nome dos ingredientes em uma formulação, né? O Brasil tem o seu órgão regulamentador, exige que todas as empresas coloquem em seus rótulos todos os ingredientes que compõem uma formulação cosmética, tá? E existe até uma ordem para isso, né? Então, quando você pegar um frasco de alguma coisa numa farmácia, em um mercado, quando você virar para ler o rótulo, os ingredientes que compõem ali estão na ordem do mais concentrado, do que tem em maior quantidade, para o que está em menor quantidade naquela formulação, tá? E aí, a nossa legislação permite que a gente utilize um sistema internacional de codificação aí de como a gente escreve esses ingredientes na formulação, tá? Que é o INCI, que é uma codificação internacional, muitos países adotam e muitas empresas adotam também esse tipo de escrita. Isso porque, por exemplo, a gente tem o formol, que é um componente, uma substância química muito utilizada em cosméticos com a finalidade de conservante, e a gente pode estar diversos nomes para formol, né? Então, metanal, formaldeído, aldeído fórmico, metilaldeído, e por aí vai. E existem também nomes comerciais para formol, Carzan, Ivalon, Lisoform, tá? São todas substâncias aí, todos nomes para a mesma coisa. E o INCI deixa claro que o formaldeído, o formol, tem que estar inscrito na composição de algum cosmético na forma de formaldeído. Então, pessoal, uma vez que a gente viu aí a questão de como devem estar descritos os ingredientes numa formulação, a gente vai ver aqui a questão de como que essa formulação é apresentada para o consumidor, no sentido do aspecto físico que ele tem, tá? Que pode ser na forma de uma emulsão, né? Que pode ser uma loção cremosa, um gel, uma suspensão, uma solução, uma pomada, tá? Barras, pode ter cosméticos na forma de pó, mais comum aí para a área de maquiagem. Posso também ter na forma de aerossóis, que são produtos aí utilizados principalmente na área dos transpirantes, tá? Então, os cosméticos têm diversas formas que são apresentadas para o consumidor, tá? E aí, tem algumas funções dentro de um cosmético
que são atribuídas a um grupo de substâncias químicas ou a uma substância química que é adicionada ali, que precisa para poder aquele produto ser considerado um cosmético e ser utilizado, tá? Como um cosmético. Então, a primeira delas aí é o veículo, tá? Que é como esse produto, quem vai carregar as substâncias ali presentes naquela composição, naquela formulação. Depois a gente tem aí os espessantes, que via de regra são polímeros, tá? Ou derivados de celulose, ou polímeros acrílicos, podem ter também algum polímero aí de origem mais mineral, como silicatos de alumínio e magnésio. Temos também propriedades, a questão da função de ser umectante. Quase todo cosmético tem alguma substância com propriedade umectante. As mais comuns aí são o propileno glicol e o polietileno glicol. Emoliente, nem todos os cosméticos colocam emoliente, mas grande parte coloca uma substância com essa capacidade de ser emoliente. E aí eu trouxe dois exemplos aqui comuns para vocês, o dimeticone copoliol e o monococoato de glicerila. Solubilizante, muito comum utilizar o óleo de mamona hidrogenado, mamona é aquela plantinha verde mesmo que a gente conhece, tá? Que é mato, né? Digamos assim. Estabilizante. Nós temos, quando eu falo de estabilizante, eu estou falando estabilizante em relação a alguma instabilidade que aquele produto possa ter. Então, por exemplo, conservantes são adicionados muitas vezes para um controle microbiológico, né? Que aquele produto ali pode levar a algum crescimento de fungo ou alguma bactéria. Então, é adicionado um conservante para que evite esse crescimento indesejado. Eu posso adicionar um sequestrante para capturar alguns cátions que sejam indesejados naquele produto, né? E aí ele não interferir na estabilidade final, na forma final do produto. Corretor de pH é muito importante, né? Porque o pH tem que ser adequado para o local onde ele vai ser aplicado, qual a funcionalidade daquele pH também ali naquela formulação. E a gente tem o que eu vou trabalhar mais aqui com vocês, que é a questão dos ativos. Principalmente os ativos de origem vegetal, que tem alguma funcionalidade mesmo comprovada ali naquele cosmético, tá? Então, pode ser um extrato vegetal, pode ser uma substância isolada de um vegetal, ou até de uma bactéria, tá? Um produto obtido aí de origem biotecnológica. Vitaminas e proteínas, podem ser corantes, fragrâncias, esses aqui todos são considerados ativos, tá? Outro conceito importante, né, que a gente tem em relação aí aos ingredientes que compõem uma formulação cosmética, é em relação à origem dos ingredientes que compõem o cosmético, tá? E nisso a gente precisa diferenciar aqui orgânico de sintético de natural. Isso a gente preciso deixar claro aqui para vocês que existe uma tendência de mercado, um grupo de consumidores, ou os consumidores estão ficando cada vez mais exigentes em relação à produção de cosméticos. E isso tem questões ambientais aí relacionadas, tá? Muitas vezes esses consumidores estão preocupados com as questões ambientais. Então, o primeiro que eu vou trabalhar é com vocês que são os orgânicos. Então, os cosméticos orgânicos são cosméticos produzidos com extratos vegetais, com ingredientes de origem vegetal, que o plantio e o cultivo é orgânico. E existe certificação para esse tipo de produto, tá? Que são selos que são adicionados, então, a embalagem desses produtos, e esses selos eles são auditados por empresas e etc, tá? É bem rastreado esse tipo de selo. Esse tipo de selo inclui normalmente não utilizar organismos geneticamente modificados, tá? Para poder produzir esses ingredientes, né? Produzir esses cosméticos. Tem um grupo internacional responsável por diversos selos ao redor do mundo, que é a Ecocert, é o grupo Ecocert, e ele é responsável pelo selo orgânico no Brasil, que é mais comum a gente observar esse tipo de selo em embalagens de alimentos, mas existem muitos cosméticos que também apresentam esse selo, tá? É auditado por esse grupo Ecocert. Existe também uma tendência mercadológica de não utilizar produtos que são testados em animais, tá? Esses selos também são auditados e tem selos que são auditados por empresas diferentes, tá? Preciso chamar a atenção aqui que tem empresas que colocam uma questão dos selos em seus frascos, mas aquele selo não é auditado. Então, se a pessoa tiver interesse em identificar
se aquele produto atinge ou não o que ela está interessada, ela pode procurar essas certificações, tá? Na internet dá para a gente obter essas informações. Depois a gente tem o grupo de cosméticos, que são os cosméticos naturais, que são muito próximos do orgânico, mas ele permite uma porcentagem de ativo sintético e de conservante, de corante na composição ali do cosmético, tá? Então, cerca de 80% é de origem natural, não precisa ter certificação do plantio, tá? Só precisa ser um ativo vegetal, de um modo geral, de origem natural ou mineral também. E os outros 20% pode ser conservante, pode ser um corante, pode ser um ativo sintético, de um modo geral. E os cosméticos sintéticos, eles representam 90% da fatia do mercado internacional. E os cosméticos sintéticos, eles colocam na composição ingredientes, os ingredientes são de origem artificial, ou seja, são produzidos no laboratório, tá? Não são encontrados na natureza. A vantagem dos cosméticos sintéticos é que muitas vezes eles entregam o resultado de um tratamento facial, ou corporal, ou capilar, mais rapidamente do que um componente de origem natural, tá? Então, ele entrega rapidamente para o consumidor, mas isso também pode levar a aumento de efeito colateral. Então, é sempre um equilíbrio na hora do consumidor decidir que tipo de produto ele está interessado em consumir. Então, vamos falar um pouquinho de biodiversidade, tá? A biodiversidade, que é de onde a gente vai tirar os nossos princípios ativos, porque falamos um pouco de cosméticos, né? Definição de cosméticos, como que eles são aplicados e tal, suas formulações, como deve conter uma formulação, e agora a gente vai falar de princípio ativo. E os princípios ativos aqui que eu vou trazer para vocês, ou eles vão vir de plantas ou de micro-organismos, tá? Vou trazer mais nesse aspecto, os exemplos. E por isso eu estou trazendo aqui para vocês a definição de biodiversidade. Biodiversidade é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, incluindo, entre outros, os ecossistemas terrestres e marinhos, tá? Então, só para a gente ter uma noção aqui do Brasil, né? Em termos de Brasil. O Brasil é considerado mega diverso, com uma biota que é fauna e flora, né? Estimada entre 170 e 200 mil espécies. Isso é cerca de 13% de toda a riqueza mundial de biota, tá? Isso, trazendo só para a gente ter uma noção, que o Brasil ocupa cerca de 1,6% da superfície terrestre. Então, quando a gente fala em termos de biodiversidade, o Brasil é riquíssimo, tá? Muito rico mesmo, em questão de plantas, né? Produtos que possam ter alguma atividade, tá? Então, vou trouxe para vocês um breve histórico, né? Só apenas essa imagem aqui, da utilização de produtos naturais, que isso não é de ontem, né? De utilizar produtos naturais ou orgânicos, né? Isso, na verdade, é um resgate que a população tem feito, que tem feito essa busca de utilizar esse tipo de produto. Então, acredita-se que o registro mais antigo de todos é de 2.800 anos de Cristo, tá? Então, quase 5.000 anos atrás. E ele foi escrito por esse herborista chinês, Qianlong, e ele descreve o uso de centenas de plantas medicinais na cura de várias moléstias, de várias doenças. Então, assim, em 2.800 anos de Cristo, já se tinha um compêndio, um documento, um local de consulta das plantas medicinais e para que elas serviam. E da forma como elas poderiam ser utilizadas. Ou seja, esse conhecimento da nossa espécie é de longa data, tá? De utilizar plantas com alguma finalidade, ou seja, para tratamento, né, de doenças, de moléstias, ou também de uso tópico na pele, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Cosmético é de uso tópico, né? Então, trouxe aqui dois exemplos para vocês. A Smilax, né, que tem os seus ativos, as suas substâncias ativas presentes nas raízes e nas folhas. E o guaiaco, que tem os seus ativos presentes nos talos e cascas, que são utilizados por decocção, que é cozinhar, né? Então, logo no início da exploração e colonização da Europa nas Américas, né, pelos espanhóis e portugueses, eles introduziram essas duas plantas na Europa, tá? A salsa parrilha, que é esse Smilax, e o guaiaco. Essas duas plantas, elas tiveram muita importância, né? Elas foram importadas para a Europa porque elas eram muito utilizadas no tratamento de sífilis na Europa, no começo da colonização aqui. Então, esse intercâmbio de plantas, né, que se espalha, que tem uma funcionalidade, leva de um continente ao outro, à medida que
a espécie foi conquistando novos espaços, né? Levou também diversas espécies para outros lugares, tá? Então, esse é o histórico, né, de produtos naturais, tanto na questão internacional, de um modo geral, né? Nós temos esse compêndio aí há mais de 5.000 anos, e a questão daqui no Brasil, né? A primeira exploração de plantas, né? Com uma funcionalidade medicinal. Então, a gente tem algumas definições aqui para trazer para vocês, tá? Da Anvisa, nós temos a resolução 14 do dia 5 de abril de 2010, que ela define planta medicinal, derivado vegetal, matéria-prima vegetal e medicamento fitoterápico, tá? Então, planta medicinal é uma espécie vegetal cultivada ou não, tá? Então, pode ser retirada da natureza ou produzida em, né, plantações específicas daquela planta. E essa planta tem algum propósito terapêutico. O derivado vegetal é o produto de extração da planta medicinal, in natura, ou da droga vegetal. Pode ocorrer na forma de extrato, tintura alcoólatra, alcoolatura, óleo fixo, volátil, cera, enfim. Várias formas esse derivado vegetal pode ser retirado e aplicado como um fim terapêutico, tá? A matéria-prima vegetal compreende a planta medicinal, tá? E a droga vegetal ou o derivado vegetal. E os medicamentos fitoterápicos são obtidos com o emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja eficácia e segurança são validadas por meio de levantamentos étnico-farmacológicos, de utilização, documentações técnico-científicas ou evidências clínicas. Então, o medicamento fitoterápico tem que ter alguma comprovação de que ele tem aquela função que ele está prometendo ter, tá? Então, trouxe para vocês aqui, talvez, o primeiro exemplo da nossa espécie de uma planta medicinal e que depois a gente conseguiu isolar e identificar o princípio ativo presente nele que a gente usa até hoje, tá? Que é o ácido acetil salicílico, né? Comercialmente conhecido como aspirina, né? Que é um dos principais medicamentos ainda hoje utilizado por nós, pela nossa espécie, para febre, enfim, dores musculares e tal. Que é o Salix alba, né? O ácido acetil salicílico é retirado do Salix alba, que é o salgueiro branco, que é uma planta, né? Uma árvore nativa do oeste asiático e do sul europeu. E nas cascas dessa árvore tem muito ácido acetil salicílico. E antes era utilizado na forma de infusão. Então, raspava as cascas da árvore, cozinhava, fazia uma infusão e se consumia aquela infusão rica em ácido acetil salicílico, tá? Hoje, a maior parte do ácido acetil salicílico conhecido pela nossa, né, consumido pela nossa espécie, ele é de origem sintética, né? Mas foi retirado e identificado o seu uso através do uso de uma planta, tá? Então, a planta medicinal é o Salix alba, é o salgueiro branco, e o derivado vegetal, aqui para nós, é o ácido acetil salicílico, tá? Então, agora, vou trazer para você os ativos de origem natural que são utilizados em cosméticos faciais. O primeiro deles é um derivado do ácido acetil salicílico, tá? Que é o ácido salicílico. Na verdade, ele é obtido de forma sintética, assim como o ácido acetil salicílico, e depois, a partir do ácido acetil salicílico, realiza-se, então, uma reação de hidrólise desse éster aqui, né, formando, então, o fenol, e obtém o ácido salicílico, que tem propriedades para ser utilizado em produtos faciais, tá? Muito comum para produto facial. Então, as propriedades dele, queratoplástico, né? Que é intensificar a regeneração da pele quando ele está com uma concentração de mais ou menos 0,5% na formulação. Queratolítico, que é dissolver uma camada córnea da pele e é muito utilizado no tratamento de verrugas. E aí a concentração, nesse caso, é muito maior, né? É de 5 a 20% de concentração de ácido salicílico para que ele possa ter essa função de queratolítico. Ele é utilizado como esfoliante, né? O famoso peeling. Existem vários tipos de esfoliação, na verdade, 3 tipos: esfoliação química, mecânica e enzimática. E o ácido acetil salicílico é um esfoliante químico. Ele é um bom anti-inflamatório, ele é um sebo regulador, então ele é muito usado em formulação
com o objetivo de tratar peles que têm um problema de oleosidade. Ele é antisséptico, bacteriostático e fungistático, que é impedir o crescimento de fungos e bactérias. Ele tem uma função fotoprotetora de filtro químico, ele converte os UVBs em UVAs. Ele tem uma propriedade anestésica e analgésica, tá? E eu trouxe aqui para vocês a classificação dele quanto a um produto cosmético, né? Ele é classificado como um beta-hidroácido, tá? Ele é amplamente utilizado na dermatologia, promove a descamação da pele, que é a propriedade queratoplástica dele, agindo de forma desfoliante. Ele regula a oleosidade da pele, age como anti-inflamatório, evita a contaminação por bactérias e fungos oportunistas. Ele melhora a aparência da pele envelhecida por essa propriedade de ser esfoliante. É comum a presença dele em sabonetes e hidratantes faciais, principalmente, como eu disse, para produto voltado em produto para pele oleosa, tá? Então, trouxe aqui para vocês, tirei aí a marca, mas é muito comum o ácido salicílico presente em sabonetes faciais aplicados, né, voltados para o público que tem pele oleosa, tá? Porque o ácido salicílico, ele é um produto, quando eu coloco ele numa formulação, ele não é um princípio ativo que deve ser aplicado e mantido na pele. A função dele, ele é aplicado, fica ali alguns segundos, alguns minutos de ação e em seguida se retira o excesso, tá? Porque senão ele continua e pode causar alguma irritabilidade, dependendo da concentração que ele tiver. Então, é mais comum que ele seja utilizado em sabonetes, que você aplica e logo em seguida tira da pele, né? O ácido cógico é um outro ácido também muito utilizado em formulação para produto facial. E diferente lá do ácido salicílico, esse é obtido por via biotecnológica, tá? A gente tem aqui na escola o curso técnico em biotecnologia e ele é obtido, o ácido códico, a partir da fermentação com fungos, via de regra com cepas de aspergilos, em meios riquíssimos em carboidratos, e ele converte, né? Acredita-se que a conversão se dá a partir da molécula de glicose presente no substrato rico em carboidratos direto para o ácido códico. Esse mecanismo não foi totalmente elucidado, tá? O ácido códico, ele tem uma função clareadora, tá? Muito utilizado em produtos para pele que tem a promessa, né, de clarear a pele. Por quê? Ele tem a sua ação, o ácido códico, ele inibe a formação, né? Ele tem uma propriedade de inibição da formação da melanina. Ele é um inibidor da enzima tirosinase, que é uma das etapas da formação da melanina na pele, tá? Sua formulação na forma natural, normalmente se obtém o ácido códico a partir da fermentação do arroz cozido, tá? E o ácido códico, ele não é citotóxico, ele é um ativo muito seguro para a utilização. Então, é muito comum ter ácido códico em formulações que tem a promessa de clarear a pele. E diferente lá do ácido salicílico, o ácido códico, ele é utilizado em produtos que se aplica e continua com o produto na pele, tá? Então, ele tem que permanecer na pele. Então, em loção, sérum, um hidratante. Um outro ácido muito utilizado em formulações cosméticas, né, é o ácido hialurônico, que é um ácido presente naturalmente na pele, né, dos seres humanos, porque ele é produzido tanto por animais quanto por seres humanos em um tipo de célula que a gente chama de fibroblasto, tá? O ácido hialurônico, ele tem exatamente essa propriedade de retenção de água, de hidratação, de umectação, né? E o que acontece com o ácido hialurônico na pele, assim como diversas outras substâncias que têm, né, atividade na pele? Ela diminui, os fibroblastos vão perdendo a capacidade de produzir ácido hialurônico com o passar do tempo. Então, a tendência é que as pessoas, né, vão aplicando, então, produtos ricos em ácido hialurônico para poder repor a necessidade da pele de ácido hialurônico e manter o viço, a hidratação da pele. O ácido hialurônico hoje presente em muitas das formulações cosméticas, ele é proveniente de fermentação bacteriana.
tá? Então, obtido a partir de um processo biotecnológico. Então, ele tem essa propriedade de ser conhecido como uma esponjinha molecular. Ele é capaz de reter 1000 vezes o seu peso em água, tá? Em moléculas de água. E diferente de outros hidratantes, de outras moléculas que têm capacidade de hidratante, como a glicerina, por exemplo, a glicerina, ela tem a propriedade de retirar água para poder deixar junto dela, né, próxima dela, de qualquer ambiente. Então, tira do ambiente externo e ela pode tirar da pele também, se o ambiente, né, se a umidade relativa do ar tiver menor do que a da pele, certo? Então, ela pode retirar a umidade da água também, da pele também. O ácido hialurônico não. Ele realmente deixa a água presente na pele, mesmo que tenha essa diferença aí com a umidade relativa do ar, tá? E ele é comercializado na forma de gel, creme, loção hidratante, tônico para pele sensível e seca, hidratante para pele oleosa, mas na forma de um gel, de um sérum, né? Que é o toque mais agradável para quem tem pele oleosa. Produtos para a área dos olhos, para hidratação na região dos olhos, em alguns produtos anti-idade. Tem hidratante facial e corporal, produto para mão, loção pós-solar, loção em gel pós-depilatório, pós-barba também, tá? E o ácido hialurônico, a estrutura química dele, diferente das outras que eu mostrei, que são estruturas pequenininhas, né? Até agora, ele tem uma estrutura de um polímero, certo? Então, ele tem o ácido glucorínico e o N-acetilglucosamida alternadamente na estrutura. Então, ora um, ora outro no polímero. E aí ele retém, né, ele tem essa propriedade de ser um polímero, então, e ele retém água, como um polímero normalmente tem essa capacidade, tá? Então, essa é a estrutura. Aqui também alguns produtos... grifei aqui para vocês, aqui tá bem pequenininho, mas dá para enxergar, aqui tá um pouco maior. Alguns produtos que apelam, que escrevem claramente nos seus rótulos a presença de ácido hialurônico na formulação. Outro tipo de produto facial, né, é muito comum ter enzima. Recentemente tem crescido também no mercado a utilização de enzimas para peeling, esfoliação, tá? Então, tem 3 tipos de esfoliação, a química, enzimática e a mecânica. Estou falando aqui para vocês, apresentando a química enzimática, né? A química eu apresentei com ácido salicílico e agora a enzimática. Então, a esfoliação, ela atua nas primeiras camadas da pele, até cerca de mais ou menos 0,6 milímetros de profundidade. E ela é principalmente usada para promover a renovação celular, o que leva a melhora de manchas, aumenta a vitalidade, melhora a hidratação, tá? E a esfoliação enzimática, ela quebra ligações químicas da queratina da pele, tá? A gente tem queratina na pele, então utiliza enzimas então para quebrar essa estrutura de queratina. As enzimas utilizadas são as enzimas que a gente classifica como proteolíticas e as principais usadas são retiradas de plantas. A primeira é a bromelina, que é uma enzima extraída do abacaxi, certo? E a segunda é a papaina, que é uma proteína extraída aí do mamão. Então, existem o ácido hialurônico e o que eu falei anteriormente, o ácido hialurônico e o ácido cógico, eles são utilizados em formulações que vão ser aplicadas na pele e mantidas, né? O ácido acetilsalicílico, ele é aplicado, mas ele é retirado, por isso é utilizado em sabonetes. Os esfoliantes, né, as enzimas, via de regra é comum utilizar na forma de máscara facial, tá? A aplicação desse tipo de produto, em que você aplica o produto, deixa ali um tempo de ação, segundo o que o fabricante coloca, 15, 20 minutos, e depois você retira o produto e segue, então, com a rotina ali de cuidados com a pele. Então, cada produto tem a sua finalidade e a forma de uso está relacionado com a finalidade e as consequências que aquele produto pode causar se for exposto, né, em longo prazo. E aqui, para finalizar minha apresentação com vocês, eu trouxe algumas plantas que são conhecidas
Por terem propriedades medicinais, vou citar a propriedade medicinal também aqui rapidamente para vocês, mas a propriedade no uso como cosmético, tá? E a primeira de todas, que eu acho que é talvez a mais presente em cosméticos, é a aloe vera, que é conhecida como babosa, tá? O nome científico, Aloe barbaridensis, né? E ela é popularmente conhecida como babosa e ela tem as propriedades dela são anti-inflamatória, cicatrizante, tá? Via de regra, ela acelera o crescimento do tecido, da pele, né? Estimula a produção de células através da propriedade de atividade de aminoácidos. O primeiro registro de uso de aloe vera na nossa espécie, ele foi feito numa tabuleta de argila na Mesopotâmia, datada de 2.100 anos antes de Cristo. 4.000 anos que a nossa espécie utiliza babosa, tá? O que acontece? Então, hoje, a gente não consegue determinar a origem da babosa no mapa, no planeta, tá? Porque o uso foi tão difundido ao longo dos séculos que não dá para identificar, e ela é uma planta ornamental, então é muito comum as pessoas terem em casa um pezinho de babosa, às vezes corta a folha e utiliza o gel ali para fazer algum tratamento de pele ou capilar, ou às vezes simplesmente mantém a planta de forma ornamental. A propriedade da medicinal da babosa, a principal utilizada, é como laxante, tá? Propriedade purgante aí da babosa, que tem duas substâncias químicas capazes, né, que tem essa propriedade, que é a aloína e a barbaloína. Para os que gostam de identificação de metabólito secundário, a gente tem aí quinonas, tá? São classificados como quinonas. E elas têm essa propriedade de laxante. Essa informação eu trouxe da Farmacopeia, tá? Farmacopeia brasileira da 6ª edição. Então, quando eu falo da babosa aplicada a cosméticos, né? Existe babosa em tudo que é produto cosmético, shampoo, condicionador, máscara facial, hidratante facial, sabonete corporal, tá? Tem também aplicação da babosa em algumas pomadas para tratamento de queimaduras, de algumas feridas de pele, tá? Tem pessoas que às vezes têm a planta em casa e aplicam o gel puro também para tratar essas feridas ainda, né? Esses tipos de tratamento de pele. E no cabelo ela tem a propriedade umectante e a propriedade de ser um hidratante também, tá? Então tem marcas super reconhecidas no mercado de tratamento facial que não deixam claro na propaganda, né? Que tem o extrato da babosa na composição, mas quando você vira e lê os ingredientes ali, você reconhece extrato de babosa, é muito utilizado, tá? O que é utilizado da babosa é esse gel, a folha é uma suculenta, tá? Você corta e retira então o gel para poder criar o extrato. Nos produtos cosméticos é muito comum fazer um tratamento prévio para retirada da barbaloína e da aloína e utilizar o extrato naturalmente nos cosméticos. Tem muitos estudos que tentam identificar quais substâncias têm que propriedade dentro da babosa, tá? E, na verdade, o que se entende hoje cientificamente é que todos os componentes da babosa são importantes e é por isso que é utilizado o extrato puro, né? O extrato o mais próximo da planta possível, porque existe o que a gente chama de efeito sinérgico. Todas as substâncias ali precisam estar presentes para que a planta tenha, né? Para que tenha o ativo ali, a atividade necessária, a atividade que nos interessa, né? Com finalidade. Outra planta muito interessante, que é muito utilizada, é a rena, que é a Lavosonia inermissis. Essa planta é originária da região ali do Oriente Médio e da Índia, e cultivada na costa africana do Mediterrâneo e em toda a Ásia. Então, os extratos das folhas, quando são ingeridos, eles podem ter propriedades diuréticas e adstringentes, mas a principal função da rena que a gente conhece, principalmente aqui no Brasil, é como agente para tingir cabelo, tá? Ela pode ser utilizada para tingir pele e unhas também, mas aqui no Brasil é muito comum para tingir cabelo. E a principal substância química presente na rena, né, nas folhas de rena que tem essa propriedade, é uma naftoquinona, tá? E aí ela chama a lausona, essa naftoquinona, que é essa estrutura simples aqui, tá? Bem simplesinha mesmo, que tem a propriedade.
Quando na forma pura, né, a rena é meio vendida no Brasil como um produto mais natural, né, nesse aspecto, ela costuma atingir de forma mais natural os cabelos, tá? E ela tem um tom diferente, ela dá um tom diferente para cada fundo de cabelo. Então, a promessa é de que seja uma tintura um pouco mais natural. O que alguns fabricantes fazem? Que é adicionar um pouco do pó dessa planta aqui, Indigófera tinctoria, que ela é dessa folhinha rosa, né? Ela gera um pó azul, um pozinho azul. E esse pozinho azul, então, ele é misturado ao pó das folhas, retirado das folhas de rena, e essa pó azul tira o fundo vermelho da rena, tá? O fundo acobreado das folhas de rena. E aí você consegue ter, então, colorações desde o louro até o marrom, chegando no preto, para a aplicação de rena nos cabelos, tá? Na sobrancelha também a aplicação de rena. Outra planta que eu acho muito interessante trazer para nós aqui é o alecrim, tá? Que tem um nome super bonitinho científico, eu acho super fofo, Rosmarinus officinalis. Essa espécie é uma espécie nativa da região do Mediterrâneo, tá? E o alecrim, quando a gente fala de ingestão, ele é utilizado como tempero e também como infusão, como chá, tá? E assim como todas as plantas que eu disse aqui, principalmente na questão da ingestão, tudo tem um efeito colateral, tá? O alecrim talvez seja a planta que pode causar um pouquinho mais de efeito colateral aqui do que eu falei até o momento. Então, ela pode causar sonolência, espasmo de gastroenterite, um pouco de irritação nervosa. Quando no uso tópico, né, no uso na pele, pode levar a alguma vermelhidão, tá? Então, o uso do alecrim tem que ter seguir um pouco mais as instruções ali do que o fabricante colocou. Nas preparações farmacológicas que apresentam óleos voláteis de alecrim, eucalipto e cravo da Índia, não há necessidade de conservante para adição de fungo e bactéria. Isso aqui de acordo com a legislação brasileira, tá? Esses óleos têm naturalmente a propriedade de impedir o crescimento de fungos e bactérias em alguma formulação. Então, quando a gente viu lá atrás os produtos orgânicos, é muito comum que num produto orgânico a adição desse tipo de óleo, tá? Para que não, então, tenha inserção ali, não tenha necessidade de colocar algum conservante, que aí o orgânico já cairia ali na classificação de produto natural, porque já teria algo mais sintético, tá? Então, o alecrim, ele tem propriedade antioxidante, antimicrobiana, anti-inflamatória, antipuriginoso, expectorante, diurético, tá? Ele pode ajudar a controlar a pressão também. Ele é utilizado em formulações na forma de shampoo, sabonetes. Ele tem propriedade expectorante, principalmente quando há na forma do seu óleo essencial, diurético e na forma de pomadas para aplicação tópica, tá? O óleo essencial de alecrim, que tem essas propriedades principais aí que eu disse, ele é componente tem na sua composição 4 monoterpenos, tá? Então, aqui a gente tem monoterpenos, 1,8 cineol, o alfa-pineno, a cânfora e o borneol. A cânfora e o cineol, o alfa-pineno, têm propriedades bem conhecidas, tá? Antimicrobianas, anti-inflamatórias, tá? E aqui está em ordem de proporção. Então, o cineol é o que é mais encontrado no óleo de alecrim, depois o pineno, seguido da cânfora e, por último, o borneol. E aqui eu trouxe um exemplo de como que pode ser adquirido o óleo essencial de alecrim, tá? Como disse, o uso tem que ser realizado com alguma orientação, algum conhecimento, por conta da questão aí dos efeitos colaterais. E por último, eu quero trazer para vocês aqui o jaborandi, estou estourando o meu tempo, o jaborandi, que é uma planta brasileira, né? Eu falei de biodiversidade, eu acho que o Brasil tem muito para ser explorado na questão de biodiversidade, na extração de extratos ou de princípios ativos, tanto utilizados para fins de medicamento, quanto para fins, então, de formulações cosméticas, tá? É uma riqueza gigantesca que a gente tem, e a gente tem a faca e o queijo na mão para poder produzir esse tipo de riqueza para o mundo, tá? E para nós também. O nome científico do jaborandi é o Pilocarpus jaborandi, tá? É uma palavra que deriva do tupi-guarani e ela é traduzida como aquela que provoca salivação.
porque essa planta tem essa propriedade de provocar a salivação, ela é estimulante nesse aspecto, tá? Os primeiros estudos farmacológicos do jaborandi se dão aí mais ou menos nos anos 1873, e ele foi confirmado como um potente estimulador do sistema secretório, e ele é apresentado como uma apresentação de estimular a salivação, a transpiração e uma propriedade diurética também. E suas infusões são normalmente, né, utilizadas no tratamento de febre, estomatite, algumas doenças de rins e gota, tá? As tinturas e extratos do jaborandi são comumente empregados em produtos para o cuidado de todos os cabelos, shampoos, de um modo geral. Ele tem a propriedade de ter uma ação tônica e estimulante, então ele é utilizado como crescimento, né, como produto para crescimento capilar. E no combate à queda, tá? Ele apresenta algumas propriedades adstringentes e anti-oleosidade e antissépticas também. Dentro do jaborandi, né, da planta jaborandi, é extraído um alcaloide, conhecido como pilocarpina, a estrutura dele está aqui. E a pilocarpina é comercializada na forma de medicamento, como na forma de um colírio, com propriedade anti-glaucoma, tá? É o hidratante e utilizada, né, no olho. A pilocarpina é extraída dessa planta mesmo, não é obtido de forma sintética, não. Então, nas formulações, o uso do extrato de jaborandi nos cosméticos tem aí mais ou menos de 1% a 10% do extrato das folhas do jaborandi. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Espero que vocês tenham feito um momento de aprendizado, tenha trago alguma novidade para vocês na questão de relacionar princípio ativo com formulação, né, identificar um princípio ativo, identificação de sintético, orgânico e natural. Assistam as outras palestras do Mundo Sinai aqui no canal do YouTube da escola. E é isso. Muito obrigada.